Tirando de Letra de hoje, a gente está de novo aqui no Café Senhoritas repaginado. Muita coisa nova no pedaço, você precisa vir aqui conferir na 408 Norte. E finalmente um encontro, depois de tantos anos de programa, com um personagem aqui de Brasília incrível, super generoso e que está sempre presente, prestigiando outros poetas, outros artistas, Alexandre Marinho. E a gente senta para falar da tua poesia, vasta poesia, bem-vindo. Obrigado. É uma Vamos alegria, falar de poesia. né? Vamos falar de poesia, de criação, porque você passeia em vários espaços poéticos, assim, né? Eu te vejo em todos os lugares e nos grandes eventos da cidade. Como é que é viver a poesia em Brasília? Eu sou, para começar, eu sou um leitor voraz de poesia. Eu amo poesia. Eu estou sempre em contato com poesia, não só escrevendo, como também lendo. Então, eu vou atrás da poesia, né? Então, eu gosto de várias formas de poesia. A poesia sempre me diz muito e a gente convive com aquilo que gosta, né? Como é que você vê a cena poética atual em Brasília? Vamos lá, falar de século XXI. O que está acontecendo na cidade? Eu sou muito ligado, eu estou muito atento para a poesia no ambiente onde eu vivo, mas ao mesmo tempo, às vezes eu me recolho um pouco, né? Até para eu poder ler, para eu sentar com o livro e poder fazer uma leitura. Eu acho que existem várias linguagens poéticas em Brasília, a poesia está muito forte em Brasília, as pessoas estão produzindo, estão procurando fazer a poesia acontecer e fica difícil até citar nomes de pessoas, assim, porque é muita gente, né? E isso é ótimo. Brasília sempre teve esses movimentos, né? Desde que eu vim morar em Brasília, na década de 80, eu sempre me envolvi com movimentos poéticos em Brasília. E eu acho que Brasília é inspiradora, né? Como é que foi teu contato com a cidade quando você bateu aqui em 82? Você teve aquele choque de Clarice quando você se deu com esse concreto danado, esse vão, esse espaço, essa percepção de quadras e 6 andares? O que isso gerou na tua cabeça? Eu já conhecia Brasília, eu já tinha vindo algumas vezes em Brasília e Brasília representou para mim uma ruptura muito forte. Porque eu vivia em Belo Horizonte, uma cidade que eu amava e que eu amo até hoje, e onde eu me formei em jornalismo, onde eu publiquei meus 2 primeiros livros de poesia. E só que eu estava sentindo a necessidade de uma grande mudança. Então, vir para Brasília representou essa grande mudança para mim, porque você veja que eu vivi em 3 cidades na minha vida, né? Então, eu nasci em Passos, uma cidade no interior de Minas, uma cidade pequena. Bem mineirinha. Bem mineira mesmo. Numa época em que a comunicação era muito mais difícil que hoje, porque além de não existir as facilidades de internet, telefones, e etc. e tal, a gente ainda vivia numa época de ditadura em que havia um controle muito forte da comunicação, né? Depois eu saí de Passos e fui morar em Belo Horizonte, que era uma metrópole, onde eu fui estudar, onde eu entrei em contato com outro universo, inclusive de literatura. A cena literária em Belo Horizonte era muito forte nessa época, com o suplemento literário de Minas Gerais, todo um movimento circulando em torno disso, e da poesia marginal que estava brotando, né? E vivi 8 anos em Belo Horizonte e depois, já formado em jornalismo, eu queria dar uma virada e resolvi vir para Brasília, que um outro tipo de cidade, né? Porque eu vivi numa cidade interior, numa grande metrópole e cheguei em Brasília, numa época que Brasília era completamente diferente do que é hoje, né? A cidade tinha 20 e poucos anos, então era uma cidade muito em construção ainda.
eu não peguei aquela fase dos pioneiros, mas eu peguei uma fase de Brasília muito diferente de hoje. Então foram 3 grandes experiências de ambiente urbano na minha vida, né? E foi influenciando a tua escrita? Eu acho que influenciou, sim. Influenciou porque minha escrita foi mudando ao longo desse tempo. Não apenas pelo ambiente urbano, pelo ambiente das cidades, mas pelo momento histórico, né? Tudo se transformou muito rapidamente, né, nesse período. Na década de 70 você tinha a ditadura militar, toda a repressão e tal. Aí depois eu fui morar em Belo Horizonte, que já era ainda sob ditadura, mas já a cidade explodindo, a cultura muito efervescente, né, os movimentos culturais muito efervescentes. Tive emocionantes experiências convivendo e me movimentando em Belo Horizonte nessa época. E depois em Brasília, quando acabou a ditadura militar, veio o governo civil, acabou a censura, veio a Constituinte, né? E foi uma grande transformação também. Porque a poesia é um terreno de sensibilidade, né? Sim. Então você foi capturando isso tudo e registrando, porque assim, a gente tem uma vasta produção literária tua que deflagra muito isso. São várias percepções. O teu sujeito é muito sensível, né? E Sim. Você é muito pensador das coisas da vida, assim. Como é Sim. que isso afetou? Teve uma evolução? Você sentiu que... Sim, houve uma evolução. Meu primeiro livro, Os Operários da Palavra, foram poemas quase que de adolescência, já no fim da minha adolescência, até no período que eu cursei a universidade de jornalismo, descobrindo novos mundos, né? E a minha poesia, nesse período, acompanhou isso, né? Houve um passo a passo, claro, nessa época, e tudo isso está nesse primeiro livro, que já não existe mais, está esgotado, mas é parte da minha história. E é um livro que surgiu por acaso, porque ele foi publicado a convite de um amigo que tinha uma gráfica, depois a gráfica faliu e eu tive que vender o livro na rua. Eu fui empurrado para vender o livro na rua. Eu tinha amigos que faziam isso, que iam para a rua, para os bares, para as filas de cinema, de teatro, para vender livros. E eu me vi quase que obrigado a fazer a mesma coisa para poder colocar o meu livro para circular, né? E 2 anos depois eu publiquei o segundo livro, já assumindo essa condição de poeta da rua, né? Em 1981. Isso muda muita coisa, né, Alexandre? Porque você ter contato com o teu leitor, vender diretamente o livro, te transformou, assim, esse contato direto com... Olha, eu vivi experiências incríveis nessa época, porque eu acho que era uma coisa da época mesmo. As pessoas, numa situação de repressão, de censura, em que todos os veículos estavam sob censura e as pessoas se sentiam censuradas, quem se expressava, seja através de poesia, seja de outras artes, essas pessoas buscavam o contato direto com o seu leitor, né? E foi o que eu fiz. E havia uma receptividade muito grande de quem era abordado, né? As pessoas estavam em bares e chegava um poeta, esse poeta era bem recebido, né? Para mostrar a sua poesia, as pessoas se interessavam em ler, em olhar os livros, compravam os livros, naquele sentido de troca mesmo, né? Tá aqui minha poesia, ótimo, me dê sua poesia aqui, né? E então eu vivi experiências muito interessantes nessa época, com assim, respostas muito bonitas, né? E depois que eu publiquei o meu segundo livro, eu me mudei para Brasília em 1982, mas eu vim numa outra situação. Eu vim como jornalista formado,
para trabalhar nas redações de jornais. Entrou num ritmo alucinante. Era um ritmo alucinante, era um outro ritmo que não tinha nada a ver com poesia. Então eu me afastei um pouco dessa condição de poeta, mas daqui para fora, né? Daqui para dentro eu continuei poeta, né? Eu continuei escrevendo, continuei fazendo poesia, guardando meus poemas, fazendo a leitura do mundo por meio da poesia. E permaneci muitos anos sem publicar. Eu publiquei o meu terceiro livro quando eu completei 20 anos da publicação do primeiro, que foi, já era uma seleção de poesia, de uma poesia que era uma poesia catártica, que estava guardada ali no fundo. Então eu fiz uma seleção de todos esses trabalhos que eu tinha guardados e criei esse terceiro livro, que é o Delírio dos Búzios, né? Que esse título, que é um nome lindo, né? Esse título, bonito, né? ele foi criado a partir da ideia de que da leitura do futuro, né? Então, se você usa búzios para ler o futuro, né, como as pessoas, os bruxos jogam búzios para ler o futuro. Aí eu perguntei assim, e se os búzios delirarem? Né? Então, como é que vai ser essa leitura do futuro? Incrível. E foi a partir disso que eu criei esse título. E esse livro é meio delirante mesmo. Né? Mas veio de muita coisa guardada, né? Você estava vivendo intensamente a realidade, né? Exatamente. E essa poesia latente vindo aí. E a coisa me puxando lá. E eclodiu nesse livro. Exatamente. E aí depois você voltou. Voltei bem, ao longo de todo esse período, eu publiquei eventualmente em revistas, jornais, né? E em 2005 eu publiquei o Arqueolhar. Arqueolhar é um livro extremamente importante para mim, porque eu decidi fazer um reencontro, já assim, numa fase madura da minha vida, um reencontro com o menino que eu tinha sido lá atrás, né? Lá na minha terra, um reencontro com a minha infância. Não com um sentido nostálgico, mas no sentido de fazer uma viagem mesmo, né? Eu vou lá atrás bater um papo com aquele menino que eu fui, né? E então eu criei esse livro, Arqueolhar, como uma arqueologia mesmo, né? Como naquele sentido do... É muito forte, né? Essa capa é muito forte. Né? Esse palhaço que está na capa, eu ganhei de presente quando eu tinha 2 anos de idade. Eu tenho fotos aos 2 anos de idade segurando esse palhaço. E quando eu resolvi escrever esse livro, eu comecei a pensar o livro, porque o meu objetivo foi escrever poemas a partir de ícones da minha infância. Tanto objetos como lugares, pessoas. Então eu viajava para Passos, né, a cidade onde eu passei minha infância, ia para a casa dos meus pais e levava uma câmera fotográfica e fazia fotos de tudo que me remetesse à infância. Interessante. E um dia eu estava mexendo num porão lá na casa da minha mãe e encontrei esse palhaço dentro de um armário que estava lá jogado num canto. Epifania. Exatamente. Pô, eu nunca esqueci esse palhaço. Eu tinha uma fascinação por esse palhaço quando eu era menino, né? E hoje ele está comigo, está guardado em casa, assim, todo meio destruído, mas do jeito que eu o encontrei lá na época. E inclusive tem um poema que fala do palhaço no livro. Então, esse livro foi um reencontro muito forte com a minha infância, porque eu fui puxando coisas da memória que estavam tão guardadas, tão esquecidas, que às vezes até eu me surpreendia. Uma vez, eu conversando com minha irmã, eu não me lembro exatamente o que eu estava contando para ela, mas
eu comecei a contar para ela alguma história, assim, algum caso da nossa infância. Aí ela virou para mim e perguntou, como é que você se lembra disso? Como é que você se lembra disso? É o exercício da memória, porque eu mergulhei tanto para fazer esse livro, eu levei 4 anos escrevendo esse livro, e exercitou tanto a minha memória que eu comecei a me lembrar de coisas como se eu estivesse mexendo num baú mesmo, sabe? Um baú sem fundo. Isso é muito bonito. É. Então eu vou convidar você a ficar aí, porque a gente vai encerrar esse bloco e vamos abrir o segundo com o Poema do Palhaço. E a gente continua falando dessa obra. Já já a gente está de volta.